O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o Cine Federal. O cinema e a televisão possuem códigos de linguagem restritos que são utilizados comumente para se contar uma história. Estou falando de marcadores como a fala, o conflito e as jornadas clássicas que os personagens precisam passar para chegar a uma conclusão ou situação final. Mas o audiovisual não deve ser, e creio que nem possa ser, voltado somente para uma narrativa pautada em estruturas de roteiro clássicas, marcadas por uma história bem definida com começo, meio e fim. As potencialidades da imagem podem também serem traduzidas em sentimentos e atmosferas de narração, que falam muito mais aos nossos sentidos do que necessariamente a razão. Este é o caso do filme que vamos discutir hoje. Trata-se de To Belong e Sobre Pertencer, trabalho conjunto das cineastas Lara Jakosky e Cassiana Maranha, que aborda de uma maneira diferente a vida e os dramas de personagens que habitam diferentes partes do mundo. Sejam muito bem-vindas ao Cine Federal de hoje, meninas. Obrigada. Conta pra mim, né, como que foi essa questão que vocês se juntaram para fazer esse filme. Vocês já se conheciam mais ou menos, mas o fato de morar no exterior foi o que acabou juntando vocês, né, nessa maneira artística, digamos assim. Contem pra mim essa história. Eu estava morando em Toulouse, na França, e a Lara em Londres. E a gente se comunicou via internet, a gente já se conhecia aqui no Brasil, a gente estudou juntos quando pequenas. E a gente queria fazer um projeto juntas, porque as duas estavam trabalhando com cinema, com vídeo. E a gente decidiu daí começar esse projeto do To Belong, conversando a respeito dos sentimentos que a gente estava sentindo sendo estrangeira. Era uma atmosfera que a gente já estava vivendo, de outras pessoas que a gente estava conhecendo, que sentiam a mesma coisa. E eu e ela, a gente estava num dilema com nossas identidades, né? E a partir de uma conversa informal, a gente descobriu isso. E isso foi, né, puxando para ser a linha narrativa do filme. Entendi. E como que vocês discutiram esse roteiro? Quais que são, assim, as coisas dessa atmosfera que você está me contando aí que vocês sentiram? Estar longe de casa. Quais são os sentimentos que vêm geralmente, né, que vieram à mente de vocês lá durante essa estadia, né, fora do Brasil? A solidão é uma das grandes. A solidão, eu acho, para mim foi a principal, assim. Você se sente sozinho muito também quando você não está sozinho, porque a dificuldade da linguagem, de se comunicar, porque você não se comunica da mesma forma que com a tua língua materna. Então, isso gera já uma solidão, porque você não consegue expor tudo aquilo que você quer expor. Você não consegue ser você, né? Você é um personagem que você criou. E daí você tem que atuar nesse personagem com uma língua diferente, com uma entonação diferente. Você não pode ser engraçada, você não pode ser quem você é. Então isso já quebra tuas pernas, né? E você fala errado, a língua do povo lá já... Você já está separado, já digamos. cria uma barreira. Você é estrangeiro, não é daqui. Não é daqui. Certo. Então isso é uma das grandes forças, né? A saudade da família, né? Daí nisso você analisa muito as suas raízes, aí você começa a ver os tiques que você tem na sua família, ou você começa a ver as coisas que você não sabia que você gostava, ou você não sabia que você era. Você consegue se ver de uma forma, né? Você parece que você sai do seu eu e se vê de fora, assim. Daí você fala, eu sou assim, que legal isso, vou buscar mais no Brasil, deixa eu ver como é que é, né? Pesquisa na sua família. É um processo muito, né, deep inside. Entendi. Vai profundamente, assim, certo. E como que vocês utilizaram esses sentimentos, né, esses sentimentos que vocês sentiram lá, para expressar audiovisualmente? Como que vocês foram pensando nessa estrutura do roteiro, né, que também explica que ele está dividido em vários segmentos, né? Como que vocês chegaram nessa estrutura? Até a gente fazia muito Skype, né, Cássia? Muito Skype. Sempre conversava muito e escrevia muito, nunca deixava nada certo, assim, sempre ideias. Depois foi moldando. A gente sabia que a gente não ia seguir uma linguagem padrão ou clássica, né? Isso desde o início a gente já tinha definido. Não tinha como. Certo. Que não tinha como, ia ser muito difícil nós duas, cada um num canto, expressar de uma mesma maneira vários sentimentos.
Então a gente começou cada uma a escrever uma cena, como a gente via isso, assim, como que é a imagem desse sentimento, assim. Como passar isso através de imagem. Depois se criou uma ação entre do personagem, assim, e até o próprio personagem, né? Aí começou a busca. Aí a busca foi a primeira conversa sobre a emoção, aí como fazer a forma figurativa disso, como colocar isso na vida real, como, né, que foi um processo muito difícil você achar uma cena que representasse um sentimento, assim. Ter certeza que isso estava passando, né, de forma experimental ali o que a gente queria. Sim. E assim, vamos pensar em algumas... Por favor. Não, e isso vai no processo inteiro, Claro. tanto em escrever o roteiro, como na decupagem que a gente fez durante o processo de gravação e na pós-produção, né? Todo esse processo teve isso. Será que está buscando o sentimento, aquele sentimento? A gente sempre anotava, que a Lara falou, para a gente não perder também esse fio. A gente tem que chegar nisso. Como que a gente vai chegar nisso? Entendi. E tem algumas sequências que são, assim, bem interessantes, né? Tem aquela da mulher, né, que está lá fazendo, digamos, na cozinha, e daí ela percebe alguma coisa de fora, né? E é justamente a trilha sonora que faz essa junção, né? Tem essa coisa do mundo exterior, né? Expliquem pra gente melhor essa Então, na questão. verdade, eu queria até contar uma história que vai lidar mais para esse assunto. Claro. Por que essa cena foi escrita e isso já dá para sentir de forma metafórica o que a gente figurou. Certo. Então, quando eu fui morar lá, eu cozinhava arroz, queria cozinhar para o pessoal, né? Que era uma forma da gente não falar muito e ainda se interagir. Então, aí eu As sempre... pessoas se entenderem de outra forma que não através da linguagem. oferecendo, né? olha como isso é legal, eu cozinho. Legal. Então, daí eu ia lá e cozinhava um arroz e feijão para mostrar a nossa cultura. E daí eu fazia um arroz e o pessoal sempre achava um pouco estranho, né? Tudo bem. Aí, um dia eu fui morar com uma tailandesa e ela falou, não, deixa que eu faço arroz hoje, você faz outra coisa. Aí eu falei, não, mas você tá fazendo tudo errado esse arroz. Você colocou, tipo, arroz e água. Você não fritou arroz, não ferveu não fritou um alho. Tá tudo errado, eu falei pra ela. Ela, claro que não. Na Tailândia a gente faz arroz assim. Você pega, põe água e arroz e ferve. Sem nada. Aí daí foi o clique assim, tipo, nossa. Então dá pra fazer vários tipos de arroz. E isso né, mostra todo o processo interno, assim, do tipo, nossa, dá pra ser várias pessoas diferentes, dá pra ter várias culturas diferentes. Então quer dizer que o meu mundo não é desse tamanho? Daí foi um dia que eu abri o olho e falei, não. Tem algo além ali. Tem algo além. Certo. Tipo, eu percebi que havia outras formas. Você não precisa ficar preso a nada, que você só sai perdendo. E essa cena mostra isso. Ela tá fazendo arroz lá, né? É bem literal agora que a gente conta, mas na hora que você vê não dá pra entender nada, né? Mas não é possível, né? De alguma forma ali, eu acho que se traduz esse sentimento pelo fato de... Até a repetição ali a que repetição, ocorre. sim. Da rotina, né? Que você não consegue ver algo a mais e só repetir. Sim. E o fato da janela, eu acho que é uma metáfora muito bonita, né? Para se traduzir isso, né? Que é que está do lado de fora. Né? Aquele cenário que a gente vê do lado de fora é Londres. Isso. Certo. E daí, assim, vocês têm outros momentos, né? Que eu acho bem interessante, por exemplo, da mulher que está na rua e ela desenha com o giz ali o lugar e é difícil para ela sair desse espaço, né? Muito difícil. O que vocês, assim, como que foi o processo disso? Vocês queriam metaforizar a questão de talvez a pessoa criar um espaço onde ela acaba sendo refém do seu próprio lugar? Qual que era a ideia por trás disso? Né? Que é uma artista plástica, você disse que é atriz, né? A Paola de Ramos, ela é curitibana, conheci ela em Londres e ela se propôs a fazer esse papel, que ela falou que estava sentindo que era dela. Então ela estava se limitando muito, nós duas, como achando que a gente não podia ser tão brasileira porque estava lá, né? Então, enfim, né, ela faz o quadrado nas suas próprias limitações, nós criamos nossas próprias limitações, né? E depois a gente não consegue sair, e ela sofre muito para poder dar um primeiro passo, né? Entendi. E assim, como que foi trabalhar com tanta gente? Assim, primeiro o projeto de vocês duas, né? Essa visão que acabou sendo complementar, né? Mas também imagino que vocês devam ter a discussão em cima, alguns conflitos, talvez, de como que faz isso, não, mas eu não quero e tal. Né? Primeiro vocês duas, e depois essa coisa de vocês encontrarem esses atores, né? Esses personagens, né? Que também foi um processo
que aconteceu dentro do processo, não foi algo que veio na pré-produção diretamente, né? Então, conta pra gente essa questão. Eu acho que a nossa relação, assim, de trabalhar juntos foi, para mim, super enriquecedora, assim. Porque quando você escreve e dirige um filme e é teu, você tem uma autoridade sobre aquilo gigante. E nesse caso a gente teve que ceder muito. Eu cedi, ela cedeu. E tinha que ser assim, né? Pra gente chegar ao que é o melhor pro filme e não pra mim ou pra ela. Eu acho que isso a gente trabalhou bastante. Eu acho que eu aprendi muito, assim, com a Lara. E esse processo de encontrar os personagens? Na realidade, já tinha muitas pessoas próximas, como a Paola, como até o ruivo do filme, que é o Gregory, que é um britânico francês, que tem essa dualidade, ele não sabe se ele é britânico, se ele é francês, então ele foi perfeito. Crise de identidade já, assim. Exato, e ele está na cena sobre as raízes, né? Então ele era perfeito para essa cena. Então a gente sempre buscou pessoas que estivessem emocionalmente ligadas com aquela cena. Sim. Então a Paola já estava, o Gregory estava, nós duas, cada uma interpretou, né, um desafio que nós duas queríamos dar a nós mesmos e fizemos a parte da atriz, que a gente às vezes põe alguém no foco da atriz, a gente quer sentir como, né, que está lá no foco, o que a gente faz com os outros, né, os diretores fazem com os... E aí a gente acabou conhecendo também, a Juliana era sua conhecida, né, Sim, ela é dançarina. A bailarina. E ela também morou na China, Japão, sei lá, esqueci agora, Los Angeles também. E daí tem o Muataz, que é um egípcio, então ele também com essa crise de identidade. Então pessoas que estavam no nosso caminho, teve outras que não, que surgiu num bar, numa conversa de bar, mas que sempre estavam no nosso caminho, a gente não foi procurar muito longe. A única que a gente procurou muito longe, a única atriz do filme, que é da Cena do Arroz, foi feito um anúncio online, ela estava procurando para comprar um colchão online, ela achou um filme, que ela leu e falou, eu estou sentindo isso, eu preciso ser atriz desse filme. E a história dela é bem legal, conte. Não, pode contar, vai, eu estou falando bastante, conta. Não, conte que você recebeu o e-mail. Não ela mandou o e-mail depois do filme, até falando, nossa, depois que eu fiz esse filme, eu voltei para o meu país. Ela morava em Londres, ela voltou para a Bélgica e viu tudo diferente. Para a Holanda, ela mora em Amsterdã. Okay. E ela sentiu, então ela foi a primeira pessoa que a gente falou, que deu feedback assim tão forte, que a gente falou, não, a gente está fazendo fez a coisa certa, porque ela, o e-mail de chorar, né? Um e-mailzão falando que o filme mudou totalmente a vida dela. Certo, e eu acho que é incrível pelo fato de que boa parte desses personagens, quer dizer, eu acho que todos eles estão vivendo, inclusive vocês viveram, de certa forma, esse mundo global, né? E pelas relações até de comunicação, né? Esse negócio pela internet e tal. É um filme que eu acho que acaba sendo meio que autoral dessas várias pessoas, né? Cada um trouxe a sua experiência. Esse egípcio que vocês falaram, que é a cena aqui de Curitiba, né? Que ele mora em Curitiba, né? E ele tem essa coisa com a sua terra natal também, né? Que vocês tinham falado. Qual que é a história dele também? Contem aí pra gente, que eu acho que é muito rico, né? O Muataz, ele é daqui agora, né? Há 10 anos, há mais que 10 anos ele mora aqui, mas ele tem essa crise de identidade também, assim, no Egito você não pode ser muito, né? Assim, como eu estou vestida, eu não poderia estar no Egito, eu teria que estar de manga comprida. Claro. E ele também com aquele cabelão rasta, lá louco, né? ele está agora se expressando, ele consegue expressar a sua identidade. E lá não, ele sempre tinha que raspar o cabelo. Certo. Então, essa é um detalhe dessa crise cultural que você tem, né? Mudando de país. Então, ele somou muito no filme também. Entendi. E assim, essa questão, como que vocês veem, né, essa potencialidade, que eu acho que está meio na criação de vocês, no olhar de vocês sobre o audiovisual, essa potencialidade de não ser necessariamente o clássico narrativo, mas ser algo que talvez apele mais às emoções. Como que vocês veem esse processo de criação de vocês dentro, né, com o exemplo desse filme, mas também para os outros trabalhos que vocês já fizeram? Como que é isso, assim, experimentar através da câmera e não ficar preso a esses padrões narrativos clássicos? Você se põe, né? É uma exposição sinistra. É uma exposição sinistra, com certeza. Uma pesquisa. É uma pesquisa interna, acho que muito grande, assim. E uma sensibilidade também, né? É a prática da sensibilidade, de você
conseguir sentir mesmo o outro, você e essa relação, assim. Eu acho que isso se dá na vida, é uma predisposição a fazer isso na vida, assim. Pra mim, pelo menos, eu acho que é isso. E não ficar tão preso a um roteiro, e não ficar tão preso ao planejamento da vida, e não ficar tão preso a nada. Sempre deixar o fluir e deixar vir essas experiências, as pessoas que vão mudando o filme, que vão mudando a sua identidade, vão mudando aquele teu momento que você está vivendo, né? E o nosso paralelo do filme com a vida. Como que foi a recepção das pessoas? Como que elas viram esse filme? A gente chamou uma... Esperando você falar. A gente chamou uma artista plástica, Yara Bartira, para mediar um debate, né, após o filme. Para dar um pouquinho de base, mas não revelar muitos segredos ou, né, o que a gente, os motivos, né. E foi bom porque ela deu uma conceitualização das artes visuais, né? Ali ela conseguiu mostrar que a gente não estava fazendo nenhuma loucura. Ela conseguiu colocar a gente num padrão, assim, que foi bacana. E depois a gente começou a falar mais do processo do filme. Teve muitas pessoas que quiseram falar o que elas sentiram. Inclusive, quer contar da Ju, que ela estava super... A Ju é a bailarina que fez. Ali. E ela estava na estreia. E ela teve, assim, ela, como que eu digo? Ela se emocionou muito, mas ela se identificou muito com o filme. Até, se questionou, né? Se questionou também. E ela questionou a gente, porque a gente falou muito do despertencer e do pertencer, né? E ela perguntou se a gente também, esse processo de pertencer a algum lugar, ele precisa desse desprendimento das coisas, assim. Então, a gente buscou falar muito disso, assim, né? Ela perguntou assim, vocês, né, vocês sentem que pertencem a algum lugar? Porque ela já não se sentia que pertencia a lugar nenhum, porque ela já tinha vivido em vários lugares. E aí a gente, né, a resposta, assim, para mim, pessoalmente, eu pertenço a mim. E onde eu vou, eu me crio, né? Eu crio o meu mundo. Porque não dá para você ficar se moldando a cada país. Eu já passei por isso e não deu muito certo. Então, daí eu até brinquei que é a caverna interior, né? Nada a ver com a caverna do Platão. A caverna lá, tem um filósofo indiano que se chama Yogananda. Ele fala, a sua caverna interior é dentro de você mesmo, onde você pode ficar em paz e se entender, né? Certo. Então, não existe você pertencer a algum lugar, né? A não ser a você. Claro. Claro, até porque os lugares onde você visita, os lugares onde você frequenta, de certa forma, você não vai conseguir se moldar a eles porque você já é a soma de alguma coisa que vem atrás, né, das outras culturas que você teve contato, enfim, né? Então, é realmente essa questão aí que eu gosto de fazer uma pizza, dividir ela assim e falar, eu sou um pouco polonesa, que eu tenho minha avó polonesa, sou um pouco londrina, sou um pouco de marroquina, que eu viajo para o Marrocos, aqui na Índia, sou indiana, sou boliviana. Então eu vou dividindo, falando, eu sou uma pizza em muitos pedaços. Certo, e extremamente negociável, né? Essas partes podem diminuir, aumentar, negociável. Certo, e assim, como que vocês levam desse trabalho para a vida artística de vocês daqui para frente? O que vocês, assim, o que somou, né, na percepção de vocês ter feito aí o Tio Belong? Eu acho que, principalmente a linguagem para mim, que foi o primeiro, acho, filme que eu fiz
nessa linguagem, desse jeito não tão clássico. Eu já fiz mais um curta-metragem que foi tem também uma narrativa, uma linhazinha narrativa, ele não é super vídeo arte assim, né? Mas ele tem uma narrativa, mas ele segue buscar mais a emoção. E eu também comecei um outro projeto, que é uma série de vídeos, que também é com essa linguagem, também com essa busca, mas daí é falar de alguém. Eu convido e desse convidado eu tiro uma cena que expresse alguma coisa que eu vejo nele. E com a mesma linguagem. Então, para mim, trouxe muito essa experiência com a linguagem e poder buscar mais, aprofundar mais nesse estilo. Claro. Tá certo. Para mim foi mais ou menos dessa forma também, saber que ficcional, legal quem está fazendo, mas eu consigo me expressar melhor em outros meios. E eu me aquietei a pensar que realmente, colocar mais as emoções para fora é uma coisa muito boa para você se entender e procurar pessoas que se conversam. Então, projetos mais pessoais, mais humanos, daí indo mais para a linha documental, para poder explorar mais a realidade, não ficar tão metafórico, porque às vezes não é todo mundo que entende. E legal, cada um entende o que para si uma coisa diferente, mas buscar essa linguagem mais humana foi, acho que, o grande despertar do To Belong, né? Tá certo. Bom, eu agradeço muito vocês terem trazido as suas visões de mundo hoje aqui, esse processo, compartilhar com a gente. Eu acho que isso é muito bacana e no futuro aí espero que a gente volte a conversar, traga os novos projetos de vocês, ou os projetos de coisas que vocês já fizeram. As portas estão sempre abertas aqui no Cine Federal, tá bom? Obrigada pelo convite. Beleza. E foi muito bacana. Tá certo. É isso aí, gente. Nosso querido Cine Federal termina hoje por aqui. Mas não esquece, aqui embaixo estão os endereços da nossa televisão para você curtir no Facebook e assistir esse e outros programas. Eu volto na semana que vem. Um forte abraço. Tchau.